Olá, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Ari, ou para outros, pastor Aristóteles. Estamos aqui falando do Centro Evangelístico Internacional, na rua Lemos Cunha 577. Essa igreja ela fica bem de frente para Joaquim Távora, na entrada do túnel para São Francisco, aqui em Niterói. E você está convidado a comparecer a uma das nossas aulas de Escola Bíblica Dominical. Essa é a aula número 5 e hoje pasmem, já estamos em maio, dia 3 de maio de 2026. Você será muito bem-vindo se quiser vir para uma aula presencial. Temos aulas para todos os tipos de modalidades necessárias, para homens, mulheres, casais, novos convertidos, temos os kids, os adolescentes, também para criancinhas, berçários. Fique à vontade para nos visitar se você quiser. E se você, comparecendo, morar aqui por perto, quem sabe, e se inscrever em uma das nossas classes, você vai receber uma revista da Escola Bíblica Dominical e que neste semestre estamos conversando sobre um assunto interessantíssimo que envolve Abraão, Isaque e Jacó. E o título deste trimestre é Homens dos quais o mundo não era digno. É um legado deixado por Abraão, Isaque e Jacó. E a nossa lição de hoje, que é a número 5, ela fala sobre o juízo contra Sodoma e Gomorra. Na aula anterior, nós vimos o que aconteceu, em que Deus fala com Abraão acerca da criança que iria nascer e Abraão ri, dizendo, poxa, será que eu com 100 anos poderei ter um nenenzinho no meu colo, assim, na minha mão, minha mulher com 90? Tem hora que a gente desacredita depois de tanto tempo. Foram 24 anos aí, mais um ano para a criança nascer, 9 meses, 25. Então foram 24 anos esperando, mas Deus tem o tempo dele. Kairos, não o nosso tempo, Cronos. O tempo de Deus é o tempo dele. E quanto mais tempo demora, maior certamente é a bênção. E esta bênção de Abraão veio atingir todas as nações na face da terra. Uma multidão. Então, mas nessa lição, nós estamos falando sobre o juízo contra Sodoma e Gomorra. Um assunto, podemos dizer, atualíssimo no que concerne a Deus responder. A Deus responder. Então, o texto áureo você sempre vai ter na revista. Novamente nós falamos. Não estaremos aqui desfolhando, lendo a revista. Você faz isso em casa. Essa revista é dada a cada aluno. Essa daqui não, aí eu mesmo vou lá na CPAD, compro, ela é maior, tem a mesma coisa, menorzinha um pouquinho, mas todo mundo recebe a sua revista. A revista que é dada, é gratuita, para cada aluno. Então aqui na revista você vai ter sempre o texto áureo e também a verdade prática, que vamos ler após a nossa oração para iniciarmos agora a nossa aula. Pai querido, Pai amado,
Em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, nos colocamos diante de ti para louvar e glorificar o teu nome por mais um dia, Senhor. Por mais um dia que tu preparaste para cada um de nós. Aqui estamos, Senhor, porque a tua palavra é bússola para o navegante, ou para aquele que está no deserto, Senhor. A tua palavra orienta, dá ao norte, dá ao sul, leste, oeste, e não nos perdemos. Mas hoje, Senhor, nós estamos estudando a tua palavra. Por isso eu te peço, Senhor, abençoa cada aluno, cada aluna que está agora assistindo, os teus servos, e a mim também, Senhor. Porque, Senhor, eu preciso aprender a cada dia, de degrau em degrau, subindo, aprendendo, para louvor simplesmente da tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, o texto áureo está em Gênesis. Nessa aula, já vimos capítulos de Gênesis, a partir do capítulo 12, em que Abraão é chamado, Deus fala com ele, ele demora um tempo ainda, ele não obedece, sai da tua terra, da tua parentela, ele leva pai, leva um monte de gente, ele sai, começa a obedecer, até o ponto de obedecer perfeitamente. Nós somos assim, somos chamados e depois há um crescimento de degrau em degrau. Como está escrito, o justo viverá da fé, de fé em fé, de fé em fé, degrau a degrau. Então a fé de uma pessoa não é como a fé da outra e nem da outra. Nós, com o nosso relacionamento com Deus, através da sua palavra, por quê? Por que nós enfatizamos tanto a palavra de Deus? Porque a palavra de Deus foi que criou os céus e a terra. E, pasmem, essa mesma palavra é que sustenta todas as coisas. Eu me lembro, lá quando eu fui em Volta Redonda, década de 80, nós vimos lá como o aço é feito, né? 1470 graus, se não me engano, líquido, ferro ainda. O que vai suportar tudo isso? Aquele peso fantástico, aquela temperatura imensa, o que vai suportar tudo isso? Ar. Embaixo existe uma pressão de ar imensa suportando aquele líquido que está ali, que nada pode suportar, o ar entrando e saindo a uma velocidade muito grande. Assim é a criação do Senhor. A palavra criou os céus e a terra, e esta palavra sustenta todas as coisas. E é esta palavra que está em nós e que nós queremos aprender, queremos nos alimentar dela. Então, pela palavra, a fé vai surgindo. Não é porque você ouve o testemunho de alguém, até te ajuda, até nos ajuda. Mas as experiências que eu tive, por exemplo, no mar, que ninguém que não vai ao mar pode ter, fantásticas, que envolvem muitas coisas aí, muitas coisas, serviram para mim, para o meu crescimento na época. Mas hoje é testemunho, lembrança, não aumenta a minha fé. Assim é com todos nós, a palavra, a palavra, a palavra. Então, estamos agora no capítulo 18, verso 32, que diz: disse mais. Isso, Abraão falando com o anjo do Senhor. Vamos entender isso aqui, daqui para frente. Ora, não se ire, não se irrite o Senhor ainda só mais esta vez. Falo. Se, porventura, se acharem ali somente 10. E o Senhor responde e disse: não a destruirei, no caso Sodoma, por amor desses 10. A verdade prática diz: Deus é misericordioso e dá tempo para o arrependimento, mas quando o homem não quer, Deus não força. Seu juízo
é sem misericórdia. Porque vai chegar o momento do juízo, nós nascemos e morremos. Nós vemos isso aí lá em Hebreus 9, 27. Está determinado ao homem morrer apenas uma vez. E depois disso, o que é que vem? O juízo. Quando chega o juízo, a pessoa teve uma multidão de oportunidades de mudar de rumo. Mas o ruim é quando a pessoa, sabe aquela pessoa que nós temos aqui na igreja, um sítio chamado Bom Samaritano, em que pessoas, até da igreja também, se envolveram com drogas, produtos químicos. Gente, são 9, 10 meses de tratamento para a pessoa poder retornar. O pior é quando a pessoa gosta do que está fazendo, gosta daquela coisa errada. Aí passa a ser um atuante daquele vício. E é preciso de muita coisa, muito tempo para poder... É gratuito esse serviço, né, também, que a igreja oferece. Não queremos ajuda de governo para não ficar devendo nada a ninguém, não queremos. Queremos que Deus nos sustente. E Deus tem sustentado aquele trabalho ali. Mas é isso. Pessoas que cometem alguma coisa e voltam para o Senhor, e outras pessoas que cometem e gostam de fazer, e ficam viciadas no que fazem de errado. Então, para essas pessoas, chegou o momento da passagem e vemos juízo. Aí, esse juízo, diante de tanta oportunidade, é sem misericórdia. Não há misericórdia após a morte. A misericórdia é durante esta carne, vivendo corpo, alma e espírito, que nos leva a pecar. A alma, o corpo, a emoção me leva a pecar a cada dia, e eu tenho que direcionar minha vida para o Senhor. Não é isso? Então, a verdade prática diz isso. Deus é misericordioso, mas a sua justiça dura para sempre. A leitura bíblica em classe, eu não vou ler tudo, tá? Porque é Gênesis capítulo 18, versículo 23 a 32. Vou perder muito tempo aqui e vou colocar apenas 2 versículos, tá? O versículo 25, que diz: longe de ti que faça tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti seja. Não faria justiça o juiz de toda a terra? E no versículo 27, ele diz: sou pó e cinza, e venho a ti clamar. Então, nessa leitura aqui, nós vamos ver que coisas estão acontecendo na face da terra, em uma cidade, é um local. Tem Sodoma, Gomorra. Até hoje temos o termo sodomita, né? O homem que gosta de homem, vem de Sodoma, sodomita. Então, isso que vai acontecendo aqui agora, vamos ver por que Deus manda o anjo. Os anjos, 3 anjos. Por que Deus manda esses 3 anjos? Porque quando ele vem, a ordem é: veja, constate e acabe com tudo. Sabe por quê? Qual é a primeiríssima ordem de Deus na criação do mundo? Haja luz. Mas, em João, logo no capítulo 1, ele diz que a luz veio, mas as trevas não entenderam. Luz entender, treva não entender, estamos falando de criaturas com inteligência. Estou falando aqui de criaturas. Então, a primeiríssima ordem é: haja luz. A luz fique, permaneça, haja luz, e não trevas. E quando as trevas tentam dominar, Deus sempre olha para uma pessoa que está ali no meio, que não pertence
a todo aquele grupo e, através do clamor dela, ele reinicia todas as coisas. Vemos isso no dilúvio. A terra tinha sido tomada, mas é outro estudo que poderíamos fazer, mas não nessa revista aqui agora. Vemos isso no Egito. Bom, daqui a pouco vamos falar sobre isso aí. Então ele vem aqui para falar com Abraão e Abraão intercede. A preocupação dele é Ló, que está morando lá. Ele começa a fazer a sua... Ele se interpõe como intercessor, como advogado, entre os anjos e o sobrinho dele. Ele começa com 50. Será que, se tiver nessa cidade 50 justos, 50, será que o Senhor vai matar todo mundo, acabar com tudo? Não faria justiça ao Senhor de toda a terra, o juiz dos juízes? Se tiver 50? Não, se tiver 50, eu livro todo mundo. Ah, mas, peraí, mas se tiver 45? Ele baixou 5. Tudo bem, livro todo mundo. Desculpa mais uma vez, mas se tiver 40, menos 5. Aí ele vai, se anima. Tirou 5 de 50, já passou para 40, agora ele vai de 10 em 10, 30, 20, 10. Ele pensa, 10? E o Senhor diz, se tiver 10, eu livro a cara de todo mundo, por causa desses 10. Aí ele para ali, achando que pelo menos tinha 10, e não tinha. Então o objetivo da lição é mostrar que Deus enviou seus anjos para visitarem a tenda de Abraão. Primeiro ele vai a Abraão, não é Sodoma e Gomorra. 2. Explicar que Deus anunciou a Abraão o que iria acontecer com Sodoma e Gomorra. Fala, vai acontecer isso. Terceiro, refletir acerca do juízo de Deus contra Sodoma e Gomorra. Então, nós já falamos aqui sobre a introdução que eu dei aqui já, sobre o que ia acontecer ali em Sodoma e Gomorra. Então, vamos direto para são 3 objetivos, né? A revista nos dá sempre 3 objetivos, e cada objetivo tem, geralmente, 3 tópicos. Tópico 1, 2, 3 do primeiro objetivo. Depois, segundo objetivo, mais 3 tópicos. Às vezes tem 2 tópicos só naquele objetivo, às vezes tem 4, mas geralmente, regra, sempre 3. Primeiro objetivo, os anjos visitam Abraão. Está lá Abraão, era tipo assim, meio-dia, porque não se fala que era meio-dia, mas fala que era o momento mais quente. Nesse momento as pessoas estariam dormindo, descansando, ninguém se atreveria a sair andando nessa hora. É hora de dormir um pouquinho, descansar, deixar esfriar um pouquinho para andar, para caminhar. Então Abraão está ali descansando e aparecem os anjos para falar com ele. E ele fala assim, faria eu alguma coisa sem revelar a Abraão? E 2 anjos se separam e vão em direção a Sodoma. A visitação dos anjos a Abraão se deu então provavelmente ao meio-dia. É o momento mais quente, né? Mas esse horário de quente, né? Abraão recebe a visita dos anjos, anjos do Senhor. Lembra que tem anjos e anjos, né? Anjos do Senhor. Abraão vê aquilo, recebe e sai correndo. Fala, né? Para que se apronte, a mulher apronte bolos para ele, pão.
para matar um cordeiro melhor que tiver, porque receber alguém que passa pela porta dele em sua casa é angariar a bênção de Deus. Deus abençoa o viajante e para abençoar o viajante, abençoa quem o acolheu. Este é o pensamento bíblico. Então, mas como o Senhor, ele não está ao tempo, sujeito ao tempo, nós vemos ali os amigos de Daniel dentro de uma fornalha, 3 caminhando dentro da fornalha, aquecida 7 vezes mais, e o anjo andando junto com eles ali, uma 4ª pessoa. Ninguém sentiu, quando passares pelo fogo, não arderá em ti, e sob as águas não te submergirão. Deus, ele não está sujeito a essas coisas materiais, é Senhor da criação. Então Deus envia os seus anjos para visitar a casa de Abraão, revelando a ele o que faria a Sodoma e Gomorra. Por quê? Nós vemos, existe uma passagem bíblica que fala sobre isso. Amós, no capítulo 3, versículo 7, diz assim, vamos ver aqui a Almeida Revista e Corrigida, né? A tradução, diz assim, certamente o Senhor Deus, isso é Amós, não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Para quê? Para que haja, no apagar das luzes, um clamor a Deus. O profeta, ele tem a função de ouvir de Deus e exortar o povo, chamar o povo à realidade. Quando o povo está certinho, não precisa de profeta falando nada, está tudo bem. Para abençoar um ou outro, pode ser. Para curar um ou outro, mas certamente, sempre que o povo se desvia, o Senhor fala, eu vou lá, eu estou chegando, eu vou corrigir. Ele vai me mostrando aos profetas, e os profetas vão falando. Vemos isso que aconteceu agora há 2000 anos atrás, né? O povo de Israel foi expulso da sua terra. Mas voltou. Vamos falar isso mais na frente. Então, estamos aqui agora no primeiro objetivo, né? Onde nós vemos os anjos do Senhor visitam Abraão. Segundo tópico. O segundo tópico, ele diz o seguinte, a hospitalidade de Abraão. Então, o patriarca foi hospitaleiro, oferecendo proteção, provisão, né, para os viajantes. Você pode ver isso aí em Gênesis 18, versículo de 2 a 4. Ele vai lá, manda matar. Ele mesmo prepara, ele mesmo mata, vai começando a preparar. Ele faz um churrasco, né, para aqueles viajantes que estavam ali. Simplesmente viajantes. Até que depois ele nota, epa, não são viajantes só. São mais do que isso. A esse momento, que já eram 24 anos depois de que ele saiu de Ur da Caldeia, ele já tinha aprendido quem era o Senhor. Aí, o nome dele já era, não é mais Abrão, com A só, Pai exaltado. Agora já tinha mudado para Abraão, isso na lição 4 passada. Abraão, pai de uma multidão. Já é universal. A esposa, Sarai, minha princesa, é minha princesa, passa a ser agora no modo universal, princesa, mãe de nações. Já mudou tudo aqui nesta lição, já não é mais nem Abrão nem Sarai, é Abraão e Sara. Então, eles vêm à porta da sua tenda e
O anjo pergunta. É claro que o anjo sabia. Por quê? Quando chegava alguém de fora, as mulheres já colocavam aquele negócio no rosto e ficava escondida dentro de casa, não se mostrava, a não ser que fosse chamada. Mas o anjo sabia que ela estava ali, escutando tudo, só. E ele pergunta, o anjo pergunta a Abraão, onde está Sara? Não é Sarai, Sara. Eles sabiam que ela estava escutando. Estava tudo na porta, ali na porta da casa, escutando. Então os visitantes falam a Abraão, eis que Sara, tua mulher, terá um filho. Gênesis, capítulo 18, versículo 10. Por esse tempo, Sara já estava com 90 anos. Aliás, aqui era 89, né? Porque ela tem um filho com 90. Abraão já está quase 90, né? 99. Na lição passada, que foi a 4, quando Deus fala, você vai pegar o teu filhinho no colo. Ele ri. Será que eu, com a minha idade, né, o meu físico, eu posso ter filho ainda? E minha mulher já velha? Então ele ri. E aqui, ele ri. Ele ri também, ela ri também. Quando ela escuta, ele fala assim, a tua mulher vai ter um filho, ela ri. E o anjo olha assim para o lado dela e diz, por que Sara riu? Aí ela sai, não, meu senhor, eu não ri não, eu não ri. Sim, tu ristes. Por isso, o filho que você vai ter, o nome dele será Isaac. Isaac significa riso, para marcar. Você riu quando Deus cumpriu a promessa dele. Sabe, quando você pedir alguma coisa a Deus, eu vejo que o anjo do Senhor, eu vi isso acontecer na minha vida, experiências próprias. O anjo do Senhor leva a sério o que você fala. Então, quando você pedir uma coisa, pedir que irmãos orem, e a coisa acontecer, pelo amor de Deus, não diga, ai meu Deus, nem acredito. Não fale isso. Não fale isso. Teve um que ficou mudo. O pai de João Batista ficou mudo por causa disso. Ah, mas é só uma brincadeira. Não tem brincadeira comigo, não. A verdade é verdade, a mentira é mentira. Seja o teu sim, sim, o teu não, não. Ficou mudo. Não fala isso. Eu nem acredito. Fala, Senhor, glória ao teu nome, pela bênção, que era para mim impossível, Senhor. Mas tu és o Senhor de todas as coisas. Obrigado. Tipo assim. Mas não fale. Ah, nem acredito. E ela riu. Depois diz, não, eu não ri não. Você riu. Você riu. Para você não esquecer mais, sabe, o nome do teu filho será Isaac. Riso. Bom, veja só. O que vamos ver daqui para frente é uma intercessão de Abraão com o que ia acontecer. Vamos ver agora o terceiro tópico desse objetivo. Vamos falar agora mais sobre Sara outra vez. Ela mostra. Nós somos assim, né? Ela já estava com quase 90 anos. Estéril. Já saiu de Ur dos Caldeus estéril. O esposo não casou e levou ela não, já estava casado já e não tinha filhos. Anos se passaram. Ismael, ela tinha pego já a sua serva, Agar, a egípcia. Já estava ali errada a coisa.
tentou ajudar Deus. Vamos dar uma ajudinha para Deus? Olha, acho que nós não entendemos muito bem, acho que Deus não quer fazer assim não. Olha, a minha serva, isso era uma coisa que era da época. Tá? Existia ali uma lei que falava sobre isso, já falamos sobre isso aqui na aula 3. Então, ela pega a serva, bom, a serva é minha, o filho que nascer dela é meu. Então, eu falo o seguinte, eu vou te entregar a minha serva, você dorme com ela, o filho que nasceu. Olha, até hoje tem briga. Está vendo aí, o Irã, né? Até hoje, não é assim, vou falar uma coisa teórica, não, você está vendo aqui hoje acontecer isso. Os filhos de Ismael, até hoje, lutam contra todo mundo contra com eles. É difícil, é difícil. Então, o que vai acontecer aqui é que ela olha para a condição dela e ri. Você tem poder para expulsar um demônio? Não, poder não é teu não, é do Senhor. Quem expulsa é o nome do Senhor em você. É porque o teu nome está escrito no livro da vida e ele tem que obedecer porque você é representante dos céus. Você pode orar para que uma pessoa seja curada de câncer, de AIDS? Não pode não. Você ora e o Senhor cura através de você. A glória é dele. É por isso que ele fala com Paulo, não, Paulo, eu não vou tirar esse espinho que você tem na carne, que você já por 2 vezes, a terceira vez, Paulo, já está me chateando, Paulo. Sabe por quê? Porque você, Paulo, quando você ora e você faz coisas acontecerem, não é você que está fazendo, é para que você lembre, nessa tua fraqueza, que eu sou Deus. Para que você não se exalte, mas se humilhe, porque na tua fraqueza eu me fortaleço. Então, as coisas vão acontecer porque Deus quer. Ele fala com Jacó, Jacó, vermezinho de Jacó, alegra-te, porque aprouve a Deus te abençoar. Ele vai te abençoar porque Ele quer, porque você se humilhou. Busca-me, humilha-te diante da minha presença e eu, a seu tempo, eu vou te responder. Aquele que busca o Senhor, ele se deixa achar. Nós não encontramos ele. Ele é que se deixa achar. Nós somos apenas criaturas. Então, o riso de Sara é um alerta para cada um de nós. É um alerta para que nós fiquemos firmes no nosso caminhar, no nosso clamor, pelas nossas vidas e pelas dos outros, mas mais pelas vidas dos outros do que pelas nossas. Você vai ver aqui que Abraão, ele não pede para ele. E vamos comentar sobre isso. Sara, com 89 anos, ele com 99, e Deus vem falar, agora você tem condições, Abraão? Não, não tem não, então agora eu vou te dar, porque a minha glória é minha e eu não dou a ninguém, para você depois não dizer, eu sou o cara, eu sou o cara, eu consegui, finalmente, não, o Senhor me deu, o Senhor me abençoou, o Senhor me manteve de pé, o Senhor é Deus. É uma mudança. Deus está provando a ele, ainda vai provar mais ainda, daqui mais uns anos, dessa situação aqui. A criança vai nascer e vai ter coisas acontecendo. Deus provando, refinando Abraão. Vamos agora então para o segundo objetivo. O segundo objetivo é
Deus anuncia seus planos a Abraão. Bom, como nós vimos ali em Amós, Deus não faz nada sem revelar primeiro aos seus servos, os profetas. Então temos aqui nesse primeiro tópico, desse segundo objetivo, o anúncio da destruição. Bom, quando Ló, ele escolheu, Ló foi uma pessoa assim que se mostrava muito egoísta, tá? Muito egoísta. Começaram a brigar, né? Foram crescendo. Então, os servos de Ló começaram a brigar com os servos de Abraão por comida, por pasto e tal. E Abraão, homem da paz, fleumático, né? Temperamento fleumático, fala: meu filho, não é bom que a gente faça isso. Fala o seguinte, tá vendo? Olha para cá. Você quer vir para a direita? No caso que é a minha esquerda, né? Eu vou para cá. Você quer ir para cá? Eu vou para lá. Não tem problema, escolha. Ele, Abraão, é que tinha o direito de fazer isso. Na verdade, Ló nem pensou duas vezes. Olhou para as campinas, ou seja, para as planícies. Eles estavam em um plano mais alto. Ele olha para as campinas e vê tudo verdinho. Sabe, às vezes, o que nós vemos nos engana. Bom é andar diante da vontade de Deus. E ele vai. Ele escolhe as campinas de Sodoma e Gomorra. E depois, o anúncio da destruição, nós vemos aqui que em Pedro vai falar sobre isso depois. Tá? Que ele está ali, Ló está ali, mas ele está sentindo que ali não é um bom local. Né? Então ele escolhe as campinas, você vê isso aí em Gênesis 13, no capítulo 13, versículo 13, aliás. Então Gênesis capítulo 13, versículo 13. Ele escolhe as campinas. Deus não ignora nem tolera o pecado, mas observa todo o mal, toda a injustiça e imoralidade cometida. Então, por exemplo, você vê Caim matando Abel. Então, no momento certo, se não houver arrependimento, isto é, expressão de pesar sincero pelos erros cometidos, renúncia ao pecado, retorno para Deus e mudança de comportamento de acordo com os padrões de Deus, Deus julgará e condenará o pecado e o pecador. Em Salmos, dentro desse contexto, Salmo, capítulo 14, versos 2 e 3, diz assim: o Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Sabe, Deus está procurando o tempo todo, olhando. E quando ele encontra um, no caso lá do dilúvio, ele encontra Noé. Encontra um. Assim como Ló, que está ali, você vai ver que Pedro fala sobre isso aí, que ele aflige a sua alma pelo que ele via acontecer. Então, o anúncio agora é feito. Deus não vem e vai... Não. Deus não faz assim. Às vezes nós pensamos que é. Por que Deus deixa aí os mendigos? Por que Deus? Não coloquemos a culpa em Deus daquilo que é nossa responsabilidade. Ele não vai operar. Mas Ele deixa o seu poder se mover pelo clamor de alguém. Esse clamor inicia-se em Ló e não em Abraão. Porque ele fala assim, ó, tem chegado a mim um grande clamor desta cidade.
De quem era esse clamor? Abraão não morava lá. O clamor era de Ló, que afligia a sua alma todos os dias pelo que ele via e ouvia naquela cidade. E o clamor subiu. Deus está procurando alguém, encontrou um. Ló. Assim como Noé, em sua época, encontrou um. Deus julgará e condenará o pecador, e o versículo diz, então, que Deus, ele olha preocupadíssimo desde os céus, para ver se alguém, se existe um, para que ele não destrua tudo. Porque às vezes não é a primeiríssima ordem, haja luz. Aí, a verdade sendo torcida, a justiça sendo colocada de lado, a mentira operando, as trevas tomando conta. Falei, para, jamais, essa parte é minha, a criação é minha, não, a criação é minha. Ele agora procura alguém, ele encontrou Noé e destrói tudo. Deus vai começar tudo de novo se for necessário, mas o final é, haja luz. Agora não fará mais isso, porque a promessa dele no Jardim do Éden já veio. Jesus que se manifestou em carne, ele foi observado dos anjos, sabe? Observado pelos gentios, ele foi adorado pelos anjos, recebido na glória, pela vitória sobre a morte, por nossas vidas. Então, esta parte já aconteceu, mas o Senhor, ele mostra aqui em Sodoma e Gomorra que algo ia acontecer no futuro e que ia mover as mãos de Deus mais uma vez. De maneira diferente, mas ia mover. E vai mover. Então, nesse segundo objetivo, que é Deus anuncia seus planos a Abraão, por quê? Deus não fará nada, a morte diz isso, não é isso? Deus não fará nada sem revelar primeiro aos seus servos. E ele faz isso a partir de um clamor. Grava isso. Segundo tópico desse agora segundo objetivo, diz: o pecado leva à destruição. O pecado gera a morte. É isso. O pecado gera a morte. Gera maldição. No capítulo 18 de Gênesis, vemos que o pecado de Sodoma e Gomorra era imenso. E o Senhor não podia mais suportar a iniquidade daquele lugar. Deus é santo e não tolera a iniquidade. Embora tenha misericórdia do pecador, ele não tolera o mal em si. Então, o mal praticado pelo pecador mata o pecador, porque o pecado gera morte. Então, em Gênesis, capítulo 18, versículo 21, diz assim: descerei agora e verei se, com efeito, eles têm praticado segundo este clamor que é vindo até mim. Se não for assim, eu vou ficar sabendo. Vai lá. É claro que Deus já sabia, mas ele precisava de um histórico diante dos fatos, um desenrolar histórico do que ia acontecer. Deus via o clamor de Ló. E quando a situação vai acontecer, Deus se manifesta agora a Abraão, que vai clamar por Ló. Então você vê Ló clamando pela cidade, sofrendo ali no meio, e Abraão clamando por Ló. A Bíblia diz: orai uns pelos outros. É mais fácil orar pelos outros do que por mim mesmo. A gente fica assim meio sem jeito. Senhor, me dá, me dá, me dá, me dá. O que ele pede é que nós agradeçamos. Não pode ficar falando que eu não peço nada a Deus porque Ele sabe de todas as coisas. Então eu não vou pedir nada para Ele. Já sabe. Tudo bem, vai ficar por isso mesmo. Vai ficar por isso mesmo.
marchando no mesmo lugar, sem sair do lugar. Por quê? Se fosse assim, tudo o que aconteceria, o que acontecesse em nossas vidas, nós íamos relevar, né, ao acaso, sorte. Que sorte que eu tive! Olha, me dei bem. E Deus não vai dar a sua glória a outra. Deus quer que eu clame. Ele sabe do que eu estou... Vamos pensar aí, né? Num cego. Jesus chega para o Bartimeu. Chega lá. Não fala que Bartimeu era cego de nascença, não era cego. Temos também o cego de nascença. Ele pergunta, que queres que eu te faça? Aí você fala assim, poxa, que isso, cara? Que isso? O homem é cego. Se toca. Olha aí. Que queres que eu te faça? E ele fala, Senhor, que eu veja. Aí Deus faz. Deus sabe de tudo. O que você precisa, o que eu preciso. As tuas lágrimas, os teus clamores são conhecidos diante de Deus, não com reclamação, mas com ações de graça. Pai, eu apresento a Ti esses 5 pães e esses 2 peixinhos, graças te dou. Olha o exemplo, olha a multiplicação. Não é? Pai, que isso? Está dando só 5 pães e 2 peixinhos, pai? Que história é essa? Não. Graças te dou pelo que eu tenho. Aí Deus começa a operar. Então, o pecado leva à destruição. Estamos vendo aqui que, embora isso aconteça, existe alguém clamando. Passemos agora, ainda para Deus anunciando seus planos a Abraão, a intercessão. A intercessão, tópico 3, terceiro tópico, né, do objetivo 2. A decisão já estava tomada, mas Deus revela a seu servo Abraão o juízo que estava por vir. Diante do que o Senhor faria, Abraão coloca-se na posição de um intercessor. Enquanto isso, Ló está à porta de sua casa. Está lá, olhando, afligindo sua alma pelo que via e ouvia naquela cidade. Vamos ver agora, pega a tua Bíblia e leia 2ª Epístola de Pedro, ou 2 Pedro, capítulo 2, versículos 7 e 8. Que diz, e Deus livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Essa parte aqui, ela nos mostra algo tremendo. Vamos começar. O mal, há ali um entrelaçamento espiritual de baixo espiritismo, baixo, em que os filhos de Deus, pessoas incorporadas, olham para as mulheres, coabitam, né, e nascem aberrações. Isso está no capítulo 6 de Gênesis. Por que isso não é um negócio legal? Porque logo depois, no outro versículo, diz assim, e o mal cresceu, tipo assim, assustadoramente, grandemente, sobre a face da terra. A ponto de Deus falar assim, olha, vou acabar com tudo. Mas ele encontra Noé, que clama diante daquela multidão de pessoas,
Deus pega Noé e acaba com o restante, porque o restante não tinha mais jeito. Existe um ponto em que nós passamos do limite, que o homem passa do limite. Existe um ponto. Não existe o estar em cima do muro. Quem está em cima do muro já está do outro lado. É você passar dos limites. Às vezes acontece isso. E Deus começou ali. Mas houve um clamor. Vamos ver agora lá na frente. Estamos no Egito agora. 400 anos. Já morreram pessoas, nasceram, morreram, nasceram. Já estão acostumadas com aquele negócio ali de ser escravo. Estão gostando de ser escravo de Faraó. Mas de repente Deus fala assim, agora é a minha vez. E Deus permite, a vontade permissiva de Deus. E Faraó diz, esse povo é muito grande, está crescendo muito. Vamos parar o crescimento deles. Vamos matar toda criança que nascer daqui para frente. Se for homem, e dá ordem às parteiras, matem os meninos, deixem as meninas vivas. Mas os garotos, matem. Os guerreiros, os futuros guerreiros, morram. Aí a Bíblia diz que há um grande clamor, e sobe um clamor. O povo clama a Deus e Deus envia Moisés. Houve um clamor. Houve um clamor lá no dilúvio. Houve um clamor ali. Agora, há pouco tempo que estamos vivendo agora, por exemplo, o povo estava indo bem, já se acostumando em ficar pelo mundo todo 2000 anos expulso de Jerusalém. De repente vem a Segunda Guerra Mundial e Hitler mata 6 milhões deles, de judeus. Você não acha que subiu um clamor diante de Deus? E a guerra acaba e eles voltam logo depois para o local que estão agora, onde estão plantados e nunca mais sairão. Há sempre um clamor. Deus não faz nada, não para com esse negócio de pensar por que Deus não faz isso, por que Deus não faz aquilo. Clame a Deus. Clama a mim e responder-te-ei. Clama a mim no dia da angústia. Eu vou te responder, mas clama a mim. É isso. Para que a glória não seja minha. Eu é que consegui, eu lutei muito. Você já viu alguém falar assim? Ah, eu lutei muito, mas eu consegui. Eu. E Deus, aonde fica, a glória dele é dele. Não dá para ninguém. Então, passemos agora para mais o terceiro objetivo. O terceiro objetivo e último objetivo dessa lição é a destruição de Sodoma e Gomorra. Então, a cidade já estava difícil. Havia uma pessoa ali dentro que clamava, já falamos sobre isso aí, que afligia a sua alma todos os dias. E Deus vem e fala, vou lá ver esse negócio aí. Será que o clamor é verdadeiro? Vamos ver, vamos confirmar isso aí. Deus sabe tudo. Não tem dúvida. Mas vamos confirmar, porque vai ficar escrito nos livros das nossas vidas. Então ele manda 3 anjos. Agora Abraão clama por Ló, enquanto Ló antes já estava clamando pela cidade. E aquele clamor de Ló é que sobe. Então, mesmo as pessoas tomando decisões erradas como Ló tomou, Deus tem os seus propósitos em tudo. Quando os 2 anjos, porque 2 anjos vão e um fica conversando com Abraão, chegam lá, eles falam assim, olha, manda essas 2 pessoas, assim, os anjos chegam, ficam numa praça, você vai ler isso lá depois, ficam na praça para dormir, Ló fala, não, vem para cá, dorme na minha casa. E sabiam que era o pessoal, e sabia, vem para cá, não vou não, vamos não, vem, constrangeu os anjos entraram na casa dele. Logo que entraram, vem aquele monte de gente dizendo assim, olha só, veja só o termo da palavra sodomita. Manda essas pessoas para fora, porque nós queremos conhecê-los. A multidão queriam ter relações sexuais
essa palavra conhecê-los. Não é saber quem eles são, como é que eles são, se são alto ou baixo. Não. Queremos conhecê-los. Mas como é que você diz isso, pastor? Tirou isso da onde? Veja a resposta de Ló. Não façam isso. Vejam, olha aqui, ó. Eu tenho 2 filhas virgens. Tomem elas, façam com elas o que vocês quiserem, mas não toquem nestes homens, porque eles estão debaixo do meu teto. Eu sou responsabilidade por eles diante de Deus. Não faça isso com eles. Tem dúvida? Ficou alguma dúvida aí? Bota nos comentários depois, se você tiver alguma dúvida. Por isso, até hoje, temos o termo sodomita. O homem que gosta de homem, mudando a intercalagem que o Senhor colocou para a criatura. O homem com homem não é certo. O homem com a mulher, não mulher com a mulher. Temos isso aí, mais um estudo sobre isso lá no Novo Testamento, que não vamos falar agora. Mas Deus, Ele é um fogo consumidor. E quando Ele responde, eu já vi eu tenho muito cuidado nas minhas orações. Porque quando Deus responde, Ele responde de uma maneira cabal. Quando não tem mais, a pessoa já passou do limite. Eu tenho muito cuidado nas minhas orações. Porque o anjo do Senhor, como eu falei, ele leva a sério o que nós estamos fazendo. Nós somos sacerdotes. Então, depois da destruição da humanidade com Noé, nós falamos aqui agora sobre o que aconteceu no Egito, o que aconteceu agora recentemente. Nós vemos que Deus, ele se baseia na oração, no nosso clamor. E quando ele responde de maneira tremenda. Até agora, sempre existe algo novo que Deus toma. Mesmo o povo andando nas trevas, existe algo novo. Porque eles 2000 anos ficaram agora, desde o ano 70, em que o general Tito destruiu a cidade, até o templo. César falou assim, destruiu tudo, Tito? Tito era filho dele, de César, que depois passou a ser o novo César. Ah, não, eu deixei só o templo, porque o templo é muito bonito. Eu falei, disse César, vai lá e destrói, não fique pedra sobre pedra. Ele voltou e destruiu até o templo. 2000 anos. Eles aprenderam em toda a terra por onde eles foram passando. Toda a tecnologia, o conhecimento, é um povo diferenciado. E quando ele voltou, já voltou com bandeira, com Constituição, e vemos isso aí, né, na história recente. Em 1947, a ONU diz, voltem. E tem o Brasil nesse meio aí. Oswaldo Aranha, o chanceler Oswaldo Aranha, ele deu ali o voto dele de Minerva. Volta para o ponto da onde vocês saíram. A terra que eu ofereci a Abraão. Então, segundo tópico desse último objetivo, uma catástrofe sem igual. Bom, nós vemos ali, você já ouviu aquele Aline, Israel com Aline, que ela me permita eu comentar sobre o nome dela, um grande trabalho que ela faz diariamente, muito bom. Ela mostra ali um local perto do Mar Morto, em que até uma certa formação de sal lembra uma pessoa. Quando o anjo diz, vai haver um grande movimento de Deus aqui nessa cidade. Os anjos falam para Ló, saia daqui. O primeiro que começa a rir são os genros, com as suas filhas que casaram. Que nada, está louco. E não sai. Só sai ele, a esposa e as 2 filhas virgens. 4 pessoas.
E o anjo diz assim, não olha para trás. E começa a cair, quando eles vão saindo, não olha para trás, não olha para trás, não olha para trás. Obediência. E ela pega e olha. E a Bíblia diz que ela vira uma pedra de sal. É exatamente o que acontece conosco, com a vida daquele que depois, uma vez, tendo conhecido a graça de Deus, porque ela viu o que acontecia com o seu marido, ela tinha visto. Quando já aprendeu, olha para trás, pessoas que se convertem e começam a dar testemunho do como foram. E testemunho, e testemunho, e testemunho. Sempre, em vez de olhar para frente, fica olhando para trás. Aí, aos pouquinhos, daqui a 10 anos, começam a voltar, olham para trás, começam a flertar com o mal que já cometeram e acabam saindo. Viram uma pedra de sal, igualzinho. Insuportável para a igreja, insuportável para o mundo. É assim que é todo aquele que sai, tendo uma vez conhecido a Deus, se não se arrepender, e Deus ainda dá a condição do arrependimento, envia anjos para que aquelas pessoas se arrependam. Então você vê, até os genros de Ló zombam dele. Você pode ver isso aí em Gênesis capítulo 19, versos 15 a 23, que até as pessoas, só a esposa, só as 2 filhas e ele, que se salvam, e o restante não teve 10. E olha que Abraão começou com 50, 45, 40, 30, 20, 10. Quando chegou a 10, ele parou de interceder, porque falou, pelo amor de Deus, uma cidade dessa tem que haver, pelo menos na cidade, né, na casa do meu genro, do meu sobrinho, deve ter 10 pessoas, e parou ali. Mas não tinha nem 10. E das 4 que saíram, uma ficou no caminho. Então, o tópico 3 desse último objetivo, ela é transformada em uma estátua de sal. Então, diz assim, a mulher de Ló é transformada, não fala nem o nome dela. Igual a situação do mendigo e o rico. O mendigo tem nome. O mendigo que se perdeu, nem nome tem. A mulher de Ló, nem nome tem. Na tradição judaica tem lá um nome lá, Edith, uma coisa assim, mas na Bíblia, a Bíblia hebraica não tem nome dela. Então ela desobedece e olha para trás. Sabe, não é nem o olhar para trás, é a desobediência. Aquilo que aconteceu no Jardim do Éden, desobediência. Eu sempre falo sobre isso. Se fosse um copo d'água, você pode beber de qualquer lugar. Esse copo d'água aqui não pode beber. Aí, sabe como é que é a criança? E fica e olha, por que eu não posso? Por que eu não posso? Né? Satanás usa isso. Porque no capítulo 6 já fala sobre isso, que Deus fala que a tendência do coração do homem é para o mal. Gente, é a nossa tendência. Depois de crente, né? Entreguei meu coração ao Senhor. A tendência, né? A tendência continua. Está no trânsito, eu vejo uma pessoa passando, aqui no Rio de Janeiro, sol lascado, quem sabe até um engarrafamento. Vamos piorar a coisa. Engarrafamento da Vida Brasil. E passa alguém do meu lado com os vidros abaixados. Eu puxo o meu carro, eu paro um pouquinho, deixo ele passar, eu faço o possível para não mexer com ele. Ele não tem ar-condicionado. Ele está para estourar. Se você olhar para ele e dar bom dia por quê? Já quer destruir você. Porque a nossa tendência é para essa, é para isso, é fazer o mal. Então, desobedece. Então, se fosse um copo d'água, olha no óleo,
não tem ninguém olhando, eu sei que tem, que Deus está olhando, mas eu vou fazer de conta que Deus não está vendo. E bebi. Desobediência. Então, atualmente, arqueólogos encontraram evidências de uma destruição catastrófica ali junto ao Mar Morto. Foi uma coisa, pelos estudos, repentina por fogo ali na região do Mar Morto. Encontraram esse local. A arqueologia hoje comprova. Então, Gênesis, no capítulo 19, versículo 17, diz assim: e aconteceu que, tirando-os para fora, os anjos tirando-os para fora, disse: escapa-te por tua vida. Olha, sai daqui, porque a coisa está feia. Se não saírem, morrerão. Não olhes para trás, nem pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças. E a mulher de Ló olha para trás. E caiu fogo do céu. A Bíblia diz que é como enxofre caindo do céu. E destrói aquela cidade. Parece que é uma coisa difícil para Deus? Para mim, eu acho que difícil, que não é nada difícil para Deus, mas no meu entendimento foi criar todas as coisas. Trazer à existência coisas que não existiam. Átomos. E só pelo átomo você vê o poder de Deus em todo o universo. Aonde existe átomo, existe velocidade, energia cinética, potencial, existe tudo ali acontecendo. E a partir dessa partícula, ele forma todas as coisas com combinações diversificadas, infinitas. Cria todas as coisas. E o poder dele continua sustentando pela sua palavra tudo isso. E ele tem uma meta para o seu povo. É vitória, é vencer, é chegar até aquele dia em que o Senhor nos arrebatará. O que aconteceu em Sodoma e Gomorra é apenas um exemplo do que iria acontecer no futuro, nos dias atuais, em que a família, Jesus falou sobre isso, o homem, o inimigo do homem seria a sua própria casa. Não pela vontade do homem, mas pelas políticas que vão colocando, usando a lei para fazer isso, que nós vemos e ouvimos, e que faz com que o nosso coração clame a Deus. Só que Deus não vai destruir, Deus vai vir para arrebatar a sua igreja. É diferente. Mas isso é para uma outra aula. Porque em 1 Pedro 1,16, ele fala assim, acerca do nosso proceder no meio dessa geração incrédula, né, que nós vivemos, em que existem pessoas a quem Deus tem direcionado os seus olhos para a salvação. Ele fala assim conosco, em 1 Pedro 1, versículo 16, sejais santos, porque eu sou santo, sejais santos. Vocês são o sal da terra. Não percam esta função de dar tempero a esta terra, porque a morte já foi vencida. A morte já foi vencida. Agora, é só correr para o abraço, enquanto nós clamamos a Deus na certeza de que Ele fará maravilhas e transformará esta terra para louvor do seu nome, que Ele criou para louvor também do seu nome. Então, terminamos aqui a nossa lição de hoje. Se você gostou dessa aula, compartilha, tá? Para que outras pessoas possam ver o conteúdo dessa aula, né? A situação que aconteceu e que nós vemos hoje o mundo quase no estado de Terceira Guerra Mundial. Que o povo de Deus clame
porque Deus não fará nada sem o nosso clamor. Abraão clamou por Ló, e Ló estava já clamando por uma cidade que era terrível, Sodoma. E também Gomorra, todos foram atingidos. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê graça. E nós estaremos aqui na 6ª aula, na próxima aula. Receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus, a graça inefável de nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito de Deus seja com todos vocês que estão ouvindo, com todas as famílias, hoje e para todo sempre. Amém.